Aleluias. Poder sentar nessa noite, fiquemos à vontade, nós estamos na casa do Pai, e na casa do Pai nós temos toda a liberdade, porque o Senhor dos Exércitos está neste lugar para realizar as nossas vontades, não que mereçamos, mas é porque o Senhor é bom, e as misericórdias do Senhor duram para sempre. As misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Então, estamos nesse propósito, hoje começando essa campanha nas sextas-feiras, né? Milagres são reais. E se nós aqui estamos, é um milagre. Muitas vezes nós pensamos assim, mas não vejo nenhum milagre na igreja, mas só de eu e você estarmos aqui é um milagre de Deus. Porque desde o nosso levantar, desde o amanhecer até agora, imagine quantos intentos do inferno não veio para tentar nos paralisar. Quantas afrontas de Satanás veio para tentar nos destruir talvez o nosso casamento, no nosso trabalho, no nosso emprego, nas ruas da cidade. Mas a palavra do Senhor nos dá uma garantia, dizendo que os anjos do Senhor acampam em volta dos que os temem, do que o temem e os livra. E se nós aqui estamos é porque há um milagre realizado nas nossas vidas neste lugar, nessa noite. Amém? Aleluias. Então, o milagre, queridos, o milagre é tudo aquilo que eu não posso fazer. O milagre é tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que eu quero, mas eu não tenho condições de realizar. É uma cura de uma enfermidade, é um milagre. A porta de um emprego desejado é um milagre. A alegria que nós temos no dia a dia é um milagre, porque nós estamos vivendo em um mundo tenebroso, nós estamos vivendo em meio ao caos. Se nós olharmos para as notícias, só vemos tragédias, mas a palavra do Senhor, aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, subirão como águias. Então, se nós aqui estamos, porque é um milagre do Senhor. E não é um milagre qualquer, é um milagre grande, grandiosíssimo. Há uma batalha no mundo espiritual dos anjos do Senhor contra os príncipes das trevas. Há uma batalha fortíssima para que as bênçãos do Senhor venham ao meu encontro, ao teu encontro. Pois a palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor, elas nos seguiriam e nos alcançariam. E para que essas misericórdias nos alcancem, há uma batalha no mundo espiritual muito grande. Nós é que muitas das vezes não fazemos menção de quão grande é essa batalha no mundo espiritual. Aí, talvez você olhe para você, mas eu não sou ninguém, eu sou uma pessoa insignificante. Não, queridos. Há anjos trabalhando ao teu favor. Você não é qualquer coisa não, você é filho e filha de Deus, você é menina dos olhos do Senhor, você é sacerdócio real, povo eleito, nação santa na presença do nosso Deus. Então, milagres são reais. Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias comigo no livro do Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 8, versículo de número 41. O Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 41. Vamos começar pelo versículo 40. O 40, 41, 42, para que nós venhamos entender o que vamos partilhar nessa noite aos irmãos. Eu tinha preparado uma mensagem totalmente diferente desta, mas hoje à tarde, estudando novamente, o Espírito Santo mudou totalmente a direção da mensagem. Totalmente não, 50%. Que essa introdução aqui estava já no esboço da minha mensagem, mas ele mudou totalmente o contexto daquilo que eu iria falar aos irmãos nessa noite, aquilo que eu iria trazer para mim. Talvez aqui alguém irá trabalhar nesses assuntos no decorrer das sextas-feiras que estão por vir. Então, no livro de Lucas, capítulo 8, versículo de número 40 e 41, o doutor Lucas vai escrever, dizendo, e aconteceu que voltando Jesus, a multidão o recebeu, porque estavam todos o esperando. E chegou ali um varão de nome Jairo, príncipe da sinagoga. Chegando, prostrou-se aos seus pés e o convidara para entrar em sua casa.
porque a sua filha única que tinha, de quase 12 anos, estava à morte. E saindo ele, a multidão apertava-o. Então aqui a palavra do Senhor começa dizendo, e aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o estava esperando. O povo o estava esperando. Voltou de onde? Onde Jesus estava, que o texto diz, o versículo diz, que aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. Todos estavam esperando, porque quando Jesus chegava em qualquer lugar, milagres aconteciam. Ele dava atenção a todos. Ele cuidava de todas as pessoas. Se era falta de pão, ele dava o pão. Se era cura de uma enfermidade, ele curava. Se era para expulsar demônios, ele expulsava. Por isso, onde Jesus andava, por onde ele passava, uma grande multidão o acompanhava. Então, desse lado de cá, havia muitas pessoas, uma grande multidão esperando Jesus. De onde Jesus vinha, voltemos lá para o versículo de número 35. Do mesmo capítulo, Lucas 8, versículo de número 35 até o 47. Não, até o 40. No versículo 35 de Lucas 8, vai dizer sobre um homem. Jesus chega numa cidade chamada a cidade dos Gadarenos. Jesus chega na cidade de Gadara. E a palavra diz que ali havia um homem possesso por demônios. Esse homem estava endemoniado. E a palavra diz que esse homem, prisão nenhuma o segurava. Algema alguma o prendiam. Ele era prendido por grilhões, acorrentados com uma bola de ferro nos pés. Mas a palavra diz que esse homem, os demônios davam tanto poder a esse homem que corrente nenhuma, algemas alguma, grilhões nenhuma era capaz de segurá-lo. Ele quebrava todas as correntes, como quebram um laço de papel. E quando Jesus desce do barco na cidade dos Gadarenos, a primeira coisa que Jesus vê é esse homem. Ele vai ao encontro de Jesus. Ele sai ao encontro de Jesus, e quando ele chega diante de Jesus, ele prostra aos pés de Jesus. Não por querer mais, os demônios que estavam nele se prostram diante de Jesus e falar para Jesus: o que eu tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por que me atormentas? Porque Jesus já tinha dado ordem para que eles saíssem, eles se retirassem daquele homem. E a palavra diz que começa a haver ali um diálogo entre Jesus e aquele endemoniado. Jesus pergunta para ele: qual é o seu nome? E aquele homem responde: não o homem, mas os demônios. O meu nome é Legião, porque eram muitos demônios naquele homem. Eram legiões de demônios naquele homem. Aquele homem era atormentado há muito tempo. E não há outro relato na Bíblia dizendo qual foi, se Jesus foi outras vezes na cidade de Gadara, na terra dos Gadarenos. Jesus foi ali por causa daquele homem endemoniado. E ele está aqui nessa noite por causa de mim e de você, para realizar na minha e na tua vida o milagre que eu e você necessitamos nessa noite. Desde que eu e você creiamos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos e daquilo que pedimos. Que muitas das vezes nós estamos à procura de um milagre, à procura de uma bênção, e nós olhamos para a enfermidade que é em nós e dizemos: essa enfermidade não tem cura, o médico já me desenganou. O médico disse que é daqui para pior. Não, queridos. A última palavra quem dá é o Senhor Jesus. O médico pode dizer: você tem uma semana, você tem 10 dias de vida, você tem um mês de vida. Não, a última palavra quem dá é Jesus. Porque ele diz lá em João 11, o versículo me passou, que ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Aleluia. A vida está em Jesus. Ele é a vida.
E Ele veio para nos dar essa vida abundante, essa vida duradoura, essa vida de plena paz na sua presença, plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Senhor. Há um hino da harpa cristã. Então, nada poderia prender aquele homem. A Bíblia continua dizendo que aquele homem, ele não habitava em sociedade. Ele não tinha uma casa para morar. Ele morava nos sepulcros. Ele comia restos mortais. Esse homem também, ele andava nu como veio ao mundo. Pastava nas colinas, comia cadáveres. Veja só o sofrimento, a possessão demoníaca sobre aquele homem. Veja só o sofrimento daquele homem, da cidade dos Gadarenos, onde Jesus foi para libertá-lo, onde Jesus foi para quebrar os grilhões. Quando Jesus entra na sinagoga, ele pega o livro do profeta Isaías, ele sobe no altar, ele senta na cadeira que era para ele, porque no altar ali na sinagoga tinha uma cadeira que ninguém nunca havia sentado nela. Ninguém tinha autoridade para sentar naquela poltrona. E quando Jesus pega ali o pergaminho, ele abre na profecia do profeta Isaías, ele senta na poltrona que era dele, no trono que era dele, e ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me enviou para levar a liberdade aos cativos. E aquele homem estava cativo de demônios, andava nu, não tinha casa, não tinha família, comia restos mortais. E os demônios impeliram agora para Jesus: Senhor, não nos mande para o abismo, não nos lance no abismo, porque já havia uma palavra para que aqueles demônios saíssem daquele homem. E os demônios avistaram ali vários porcos comendo na colina. E ele pediu a Jesus que permitissem que eles entrassem nos porcos. E Jesus disse: pode ir. Eles foram, entraram naqueles porcos, os porcos ficaram doidos, desceram no precipício e morreram no mar. Os homens que estavam cuidando daqueles animais ficaram com medo, temerosos, fugiram, foram embora. Aqui começa o milagre na vida daquele homem, no versículo 35, diz assim no versículo 35, e saíram a ver o que tinha acontecido. Quem saiu? A multidão, os povos que moravam na cidade dos Gadarenos. Os povos da cidade de Gadara saíram para ver o que tinha acontecido e vieram a ter com Jesus. E aí, chegando lá, a palavra diz que ele achou então o homem que havia saído do corpo deles, os demônios. O que surpreenderam aquelas pessoas é que aquele homem, ele andava nu no cemitério, nas ruas da cidade. Mas quando eles foram ver o que tinha acontecido, aquele homem não estava mais nu, mas a palavra diz que aquele homem estava já vestido de vestes, e a sua mente estava pronta, purificada. O homem estava com as suas faculdades mentais 100%. E o mais importante, aquele homem antes bravio, ele estava sentado aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos. Milagres são reais. Por isso que a palavra diz: vinde como estais. Mas ele diz: vinde como estais, mas não permaneça como estais. Aquele homem veio até Jesus nu. Jesus expulsa os demônios da vida dele, o que providenciou para ele roupas, vestes. As suas faculdades mentais são tratadas, a sua alma é limpa, a sua alma é purificada, o seu coração é purificado, a sua mente foi sarada instantaneamente. E aquele homem antes bravio, que todo mundo corria dele, prostrado aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos do Mestre. E a palavra diz, no versículo de número 36, que os que tinham visto, contaram-lhes a multidão, como fora salvo aquele endemoniado.
Quando as pessoas ali chegaram, os que presenciaram o milagre que Jesus libertara aquele homem, contou para a multidão como foi que aquele homem foi salvo, como foi que aquele homem foi liberto da possessão demoníaca. E as pessoas ficaram atemorizadas, as pessoas ficaram temerosas. E a palavra continua dizendo que a multidão de Gadara, da terra dos Gadarenos, reuniu-se ao redor e pediu que Jesus se retirasse diante deles, porque eles estavam possessos de temor, eles estavam temerosos, eles estavam com medo, porque ninguém nunca havia visto o que havia acontecido na vida daquele homem. O tratamento, o modo qual ele foi salvo. No versículo anterior diz que as pessoas contaram para os que chegavam como aquele homem fora salvo do seu sofrimento. Então, a palavra diz que Jesus entrou num barco e voltou. Mas só o curioso desse versículo seguinte, queridos, é que diz que aquele homem do qual saíram os demônios, a presença de Jesus para ele fez tão bem, que ele rogou a Jesus que o deixasse segui-lo. Ele pediu a Jesus que, se Jesus deixasse que ele fosse com ele, pediu a Jesus: Senhor, leva-me contigo, deixe-me andar contigo, deixe-me andar ao teu lado, deixe eu servir ao Senhor. E Jesus o despediu dizendo: não, volte para casa, conte às pessoas quão grandes coisas fez Deus por ele. E a palavra diz que ele saiu apregoando a palavra do Senhor na cidade dos Gadarenos, dizendo quão grandes coisas fez Jesus na vida daquele homem, aleluia. Um homem que todo mundo corria dele, agora ele é mensageiro das boas novas. Agora ele é mensageiro da palavra que liberta, da palavra que cura, da palavra que purifica, da palavra que levanta o caído, que restaura o que não tem mais nenhuma esperança. Aquele homem saiu apregoando na cidade dos Gadarenos quão grandes coisas fez Deus na vida dele. Vemos aí a humildade de Jesus, que Jesus não diz: olha, saiam por aí dizendo quão grandes coisas eu fiz na sua vida. Não, olha, vá para casa e conte às pessoas quão grandes coisas fez Deus na sua vida. E aquele homem saiu anunciando por toda aquela cidade: quão grandes coisas fez Jesus na minha vida. É por isso que aqui no versículo 40 dizendo: e quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque eles estavam ali esperando. Quando Jesus chega do outro lado, à margem do lago, uma grande multidão o estava esperando. Jesus já tinha ido na cidade dos Gadarenos, feito o que tinha que fazer e voltou. Agora vai acontecer outro milagre maravilhoso. A Bíblia diz que no versículo 41, no meio daquela multidão ali chegou um homem, um varão de nome Jairo, príncipe da sinagoga. Prostrando-se aos seus pés, rogou que entrasse em sua casa. Porque aquele homem tinha uma filha única, de quase 12 anos. Estava à morte. E indo, a multidão apertava-o. Jairo, o príncipe da sinagoga. Jairo não era um simples homem, um simples cidadão. Jairo era o príncipe da sinagoga. O que é uma sinagoga? A sinagoga é um templo onde os judeus se reuniam para estudar as leis, para aplicá-la na sua casa, na sua família, na sociedade. Então, aos sábados, os judeus se reuniam na sinagoga para estudarem as leis de Moisés, para estudarem a palavra de Deus, para aplicá-la no seu dia a dia. E Jairo era esse que ordenava as coisas na sinagoga. Era Jairo quem escolhia os textos que iam ler. Era Jairo que escolhia os livros no qual eles iam estudar.
Era Jairo que distribuía, como o pastor faz aqui. Amanhã você prega, amanhã é a Solange, amanhã é a Glória, depois é fulano de tal. Essa era a função de Jairo, o príncipe da sinagoga. Além, o sábado era dele, mas no decorrer da semana ele delegava esse papel aos demais. Ora, segunda-feira você vai estudar o livro de Isaías, você vai aplicar para os judeus que chegarem na sinagoga. Na terça-feira você vai estudar o livro de Jeremias, e assim sucessivamente. Então Jairo era esse homem importante, o príncipe da sinagoga. E a palavra diz que Jairo chega no meio da multidão. Jairo, sendo uma pessoa importante, influente, ele não olha para o seu grau de importância na sinagoga. Ele não olha para o seu grau hierárquico na sociedade, mas ele se humilha, ele se prostra diante de Jesus e o adora e o convida para ir à sua casa, porque a sua filha de 12 anos estava enferma à beira da morte. Ele já tinha levado ela em tudo quanto é lugar para tratar-se, e cada dia pior, cada dia ela piorava mais. Já tinha levado os melhores médicos, os melhores remédios já tinham tomado, e aquela menina ia cada dia mais desfalecendo, ia piorando cada vez mais. E a palavra diz que Jairo se prostra diante de Jesus e o convida para ir à tua casa. E a palavra diz que indo Jesus apertava a multidão. Que multidão era essa? A multidão que acompanhava Jesus, que daqui do versículo 42 em diante vai tratar-se da mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher que por 12 anos sofria com uma enfermidade. Eu tinha gastado tudo que tinha com os médicos, mas não teve efeito. Aqui está dizendo no final, indo ele, apertava a multidão. Esse texto agora adiante vai narrar a vida daquela mulher, nós não vamos nos ater a esse fato. Mas a palavra diz que a multidão ao lado de Jesus o apertava de todos os lados. Vejamos, querido, que no ano em que nasceu a filha de Jairo, foi alegria na casa de Jairo. Foi alegria no lar, com ele, a esposa e a filha. E nesse mesmo ano, começou uma grande tristeza na casa dessa mulher. No dia em que chegou a alegria na casa de Jairo, nesse mesmo ano, chega uma grande tristeza no lar dessa mulher, quando os médicos dizem, olha, não, para você não tem mais solução. Tudo que nós podíamos fazer por você já fizemos. Agora é ir para casa e esperar a morte. E passaram-se 12 anos. Imagine só o sofrimento dessa mulher, 12 anos, sem poder abraçar e ser abraçada, sem poder amar e ser amada, sem poder abraçar o pai, a mãe, talvez os primos, sobrinhos. Ela era impedida, era uma vida de uma mulher solitária, sozinha em sua casa. Quando chegou a alegria na casa de Jairo, no mesmo ano chega a tristeza mortal na casa dessa mulher. Mas nesse dia aqui, quando essa mulher tem um encontro com Jesus, a alegria chega na sua casa, e na casa de Jairo chega a tristeza de que a sua filha havia morrido. A tristeza havia chegado na casa de Jairo. E no versículo de número 48, Jesus disse para aquela mulher, voltando aqui um pouco atrás, quando ela toca em Jesus pela fé, a multidão o apertava, então Jesus diz, alguém me tocou, e os discípulos impeliram Jesus, mas como, mestre? Como você pode dizer, alguém me tocou, a multidão é grande, todos te apertam de um lado para outro. Jesus diz, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E aquela mulher temerosa, tremendo, trêmula, prostrada aos pés de Jesus, ela disse, Senhor, fui eu quem o tocou. E Jesus, com uma palavra doce, uma palavra de amor, disse, não temas, filha, não temas, a tua fé te salvou, vá em paz. E aqui no versículo de número 48, diz assim, e estando Jesus ainda falando, chegou um príncipe da sinagoga, um homem da mesma linhagem de Jairo,
Não perturbe mais o mestre, porque a sua filha acabou de morrer. A tua filha faleceu, não tem mais o que fazer por ela. Vamos voltar para casa, vamos cuidar agora dos trâmites para o funeral, para o enterro. E Jesus, ouvindo essas palavras, diz: Jairo, não temas, crê somente e será salva. Crê somente e será salva. Eu quero dizer para você e para mim nessa noite com essa palavra, queridos, que muitas das vezes nós estamos perseguindo a nossa vitória, nós estamos perseguindo a nossa cura, o nosso milagre na oração, nós estamos perseguindo aquilo que nós almejamos alcançar de Deus, e vem na nossa vida espiritual um príncipe ou uma princesa da sinagoga e diz para mim e para você: não precisa mais orar, porque Deus não irá ouvir a tua oração, não precisa mais orar, porque essa enfermidade não tem cura. E nós damos ouvido a essa palavra, querido, e desistimos de perseguir a nossa vitória, o nosso milagre, porque a cura que eu preciso, eu tenho que persegui-la, eu tenho que ir atrás dela, eu tenho que me esforçar, eu tenho que buscar a cura que está em Jesus, eu tenho que seguir os passos de Jesus, caminhar por onde Jesus caminhou, pisar onde Jesus pisou, e nós desistimos. Mas a palavra de Jesus para mim e para você nessa noite é: não temas, não dei ouvidos a eles, não dei ouvidos a eles, crê somente, e você será salvo, e você será salva, aleluia, crê somente. E Jesus vai até a casa de Jairo, e a palavra diz que quando ele chega na casa de Jairo, todos ali pranteavam, choravam, porque Jairo era um homem influente, a sua casa estava cheia, para velar a filha que estava ali na sala, ou no quarto, sendo preparada para o velório. E a palavra diz que quando Jesus chega ali na casa, ele disse para aquela multidão: olha, não chores, não chores, a menina não está morta, mas ela dorme. E a palavra diz que todos riram de Jesus, todos caçoaram de Jesus, porque os que ali estavam sabiam que a menina estava morta. Agora chega Jesus e diz: olha, não chore, porque a menina não morreu, a menina está dormindo. Porque Jesus disse essas palavras, querido? Porque ele estava dizendo: olha, eu sou a ressurreição e a vida. A vida chegou nessa casa. Se há aqui um espírito de morte, ele sairá, porque onde Jesus está, a palavra diz que até a tristeza salta de alegria. Não tem como haver trevas quando chega a luz, que é a palavra do Senhor. As trevas não existem, querido, não existe trevas. O que existe é a ausência de luz. O que existe é a ausência da presença de Jesus. Pois ele diz na sua palavra: olha, enquanto eu estive aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas agora eu vou para o meu Pai. Então agora brilhe a vossa luz, para que o mundo veja as tuas boas obras, e o meu Pai seja glorificado. E o meu Pai seja glorificado, aleluia. Essa função de nossa agora de brilhar é somente para nós, queridos. Jesus veio e nos deu o modelo de luz. E ele diz: olha, agora eu vou para meu Pai, mas agora quem vai brilhar não sou eu mais, é vocês. O meu Espírito, o Espírito do meu Pai, ele estará em vocês, e vocês brilhará como a luz da aurora, aleluia. Vocês brilharão, vocês brilharão. Então quando Jesus entra naquela casa, ele pega a Tiago, a Pedro e a João, e o pai e a mãe daquela criança, e vai até o quarto, onde aquela criança estava deitada, morta, sendo preparada para o funeral. Talvez já tinha dado banho nela, trocado as vestes, colocado vestes fúnebres, preparando ela, passando perfume, passando outras coisas, preparando aquele corpinho de 12 anos para o sepultamento. Mas naquele quarto entra a vida que veio salvar os que estavam perdidos.
a vida que veio resgatar as almas do inferno, a vida que veio trazer vida aos mortos espirituais, estava naquele quarto. Então Jesus toma aquela menina pelas mãos e diz: menina, levanta. E a palavra diz que o espírito de vida repousou sobre aquela menina. E Jesus a toma pelas mãos, entrega aos pais e diz: ó, dê alguma coisa para essa criança comer. Dê algo para ela comer. Queridos, além do Senhor nos sarar, além do Senhor curar-nos, além do Senhor sarar nossas feridas, além do Senhor trazer vida aos mortos espirituais, Ele ainda nos dá o pão que alimenta o nosso espírito. Além de Ele nos ressuscitar dentre os mortos espirituais, Ele ainda nos dá o alimento para que nós possamos sobreviver nesse mundo cão, nesse mundo de caos, para que nós venhamos permanecer firmes na presença do Senhor. Tomando-a pelas mãos, entrega aos pais e diz: olha, dê alguma coisa para ela comer. E disse para a família: olha, não conte para ninguém, não fale para ninguém do que aconteceu aqui nessa noite, nesse dia. Não conte para ninguém. Mas como isso aí poderia ficar em segredo, sendo que a casa estava cheia de pessoas que veio velar, que veio prantear com Jairo e sua esposa, e se espalhou como um rastilho de pólvora. Ninguém conseguiu guardar esse segredo, mas Jesus pediu para os pais: olha, não contem para ninguém o que aconteceu aqui, não fale para ninguém, não contem nada do que vocês viram, porque ainda não é chegada a hora, ainda não é chegado o momento. Mas, meus queridos irmãos, os milagres são reais, os milagres são reais. Depende de Deus? Não. Depende de Jesus? Não. Depende somente de mim e de você. De nós crermos de que aquilo que eu preciso está neste lugar. Aquilo que eu necessito está neste lugar. Há uma mesa posta no mundo espiritual neste lugar, que os meus olhos físicos não podem ver, nem os seus. Mas se nós olharmos com os olhos espiritual, há uma mesa preparada para mim e para você neste lugar. Porque o salmista no Salmo 23, ele diz que o Senhor prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Há uma mesa preparada para mim e para você, na presença dos demônios, para que eles possam ver que aquele que está em mim, está em você, é poderoso, aleluias. Sobre essa mesa aqui estão cura de enfermidades, sobre essa mesa estão portas de empregos abertas, sobre essa mesa aqui estão relacionamentos que serão sarados. Sobre essa mesa aqui estão sonhos que já foram mortos há muito tempo, sonhos que foram destruídos, sonhos que foram levados, mas há uma mesa posta neste lugar. Abramos nossos olhos espirituais, contemplemos a presença do Senhor que é real neste lugar. É real neste lugar. A graça e a misericórdia do Senhor chegou, não porque nós somos merecedores, não porque nós somos dignos, não, mas porque Deus é bom, Deus é tão bom, aleluia. Ele é grande, Ele é poderoso para fazer aquilo que eu e você precisamos nessa noite. Milagres são reais, graças são reais. O que é graça? Graça é tudo aquilo que eu preciso, mas que eu não mereço. Graça é tudo aquilo que eu necessito, mas eu não mereço. Eu preciso ser curado? Preciso, mas eu mereço? Não. Eu preciso melhorar? Preciso. Então, o milagre para que eu venha melhorar está aqui nessa noite. Querido, nós não somos dignos, nós não somos merecedores de nada, mas Deus é bom nas nossas vidas. Deus é bom nas nossas vidas. E creia, milagres são reais. Saia daqui com a mente diferente do qual você entrou. E não deem ouvido aos príncipes da sinagoga.
Mas ouça a palavra de Jesus dizendo: não temas, crê somente e será salva. Amém? Aplauda ao Senhor, porque só Ele é digno. Honra, glória, louvor, riqueza, adoração. Amém, amém e amém. Aleluia.